Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 30 de novembro, nós vamos meditar de 2 Coríntios, do capítulo 1 ao capítulo 3. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. O primeiro livro, de Coríntios, ele foi escrito na segunda viagem missionária de Paulo. Já o segundo livro, a segunda epístola de Coríntios, ela vai ser escrita na terceira viagem missionária de Paulo, na ocasião em que ele estava na Macedônia, Isso você vai ver descrito lá em Atos 20, Em Atos nós vamos ver falar sobre todas as viagens missionárias que Paulo teve. E a primeira carta, ela teve o intuito de resolver, muitos problemas que eles tinham em relação à doutrina, problemas doutrinários, éticos, Tanto é que Paulo vai enviar Timóteo para estar na igreja de Corinto e ajudar aqueles irmãos a superarem. E de uma certa forma, isso vai ajudar muito, vai corrigir muitos problemas. E nós podemos ver que Paulo tem sim um planejamento de estar na igreja de Corinto. Essa segunda carta vai ser levada por Tito, E nós vamos ver que Paulo ele vai fazer muito gosto de ir visitar esses irmãos, E essa carta aqui tem a função, levada por Tito, de preparar o coração dos nossos irmãos lá em Corinto para recepcionarem Paulo, quando ele, no planejamento que ele estava fazendo de ir até lá. Gentios convertidos, alguns romanos, judeus, era a população ali, eram os membros da igreja de Corinto. Então, sem maiores delongas, vamos começar no prefácio, que é o capítulo 1, a primeira parte, onde é a saudação de Paulo, Paulo, apóstolo de Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto, e a todos os santos em toda a Acaia. Então, Acaia era uma cidade da Grécia moderna, Graça a vós outro, e paz da parte de Deus nosso Pai, nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus nosso Pai em Jesus Cristo, Pai de misericórdia, o Deus de toda consolação. E é Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação. Então você percebe, que aqui alguns teólogos consideram, 2 Coríntios aqui como a carta do choro. Paulo estava abatido diante de algumas dificuldades, algumas perseguições que ele estava sofrendo, Então você percebe isso logo aqui no início do capítulo 1. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia e com consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Portanto, assim como o sofrimento de Cristo se manifesta em grande medida ao nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas se fomos atribulados, é para o nosso conforto e salvação. E se somos confortados, é também para o nosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência o mesmo sofrimento a que nós também padecemos. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que como sois participante do sofrimento, assim sereis da consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi além, acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até a própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim em Deus, que ressuscita dentre os mortos. Então, olha que Paulo nos ensina em momentos de tribulação, de intensa tribulação, que ele fala aqui,
que foi um desespero, né, até a própria vida, é o momento de nós confiarmos em Deus, né? E ele fala, o qual nos livrou e nos livrará de tão grande morte, em que temos esperado que ainda continua a livrar-nos. Ajuda-nos também a vós, com as vossas orações ao nosso favor, para que, por muitos, sejam dado graça ao vosso respeito pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. Porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência, de que com santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina, temos vivido no mundo e mais especificamente convosco. Porque nenhuma outra coisa vos escrevemos, além do que ledes e bem compreendeis, e espero que compreendeis de todo. Como também, já em parte, nos compreendestes que somos a vossa glória, como julgamento sois nossa no dia de Jesus, nosso Senhor Jesus Cristo. Como esta confiança, resolvi ir primeiro encontrar-vos convosco, para que tivesses um segundo benefício. E por vosso intermédio passar a Macedônia, e da Macedônia voltar a encontrar-me convosco e ser encaminhado para vós, para a Judeia. Ora, determinando isto, terei porventura agido com leviandade? Ou ao liberar, acaso libero segundo a carne, de sorte que haja em mim simultaneamente o sim e o não? Antes, como Deus é fiel, a nossa palavra para convosco não é sim e não, porque o Filho de Deus, o Cristo Jesus, que foi por nosso intermédio anunciado entre vós, isto é, por mim, Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas sempre nele houve o sim. Porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, porque também por ele e amém, para a glória de Deus, por nosso intermédio, mas aquele que nos confirma convosco em Cristo Jesus e nos ungiu é Deus, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Eu, porém, por minha vida, tomo a Deus por testemunha, que para vos poupar não torneis ainda Coríntio. Não que tenhamos domínio sobre a nossa fé, mas porque somos cooperadores da vossa alegria. Portanto, pela fé já estáis firmado. E isto deliberei por mim mesmo, não voltar a encontrar convosco em tristeza. Então aqui Paulo estava no momento de fragilidade, né? Ele tinha sido muito humilhado, muito confrontado, e isso trouxe um pesar, uma tristeza, e Paulo preferiu mandar numa carta através de Tito, se recompor, para depois, em alegria, estar com os irmãos em Corinto. E aí nós vamos ver que ele vai falar um pouquinho, né, no versículo 8, pelo que vos rogo que confirmeis para ele o vosso amor. E foi por isso também que eu vos escrevi, para ter prova de que em tudo sois obedientes. A quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo, porque de fato o que eu tenho perdoado, e se alguma coisa tenho perdoado por causa de vós, fiz na presença de Cristo, para que Satanás não alcance vantagem sobre vós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Olha o que Paulo nos ensina aqui, né? E aí nós vamos ver que ele fica, de uma certa forma, inquieto, porque ele não sabia como os coríntios iriam receber essa segunda carta, porque eles estavam na expectativa da chegada de Paulo. E, enfim, Paulo resolve não ir, né? Então, pode ver que ele disse, no meu coração havia um sim, havia um não, né? E ele preferiu não ir e
mandar apenas Tito com essa carta. Então, nós podemos ver aqui que ele fica inquieto, e isso causa uma intranquilidade no coração dele, que ele relata aqui no capítulo 2. E no capítulo 3, a excelência do ministério da nova aliança. E olha que ele fala no versículo 8, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o espírito da condenação foi glória, em muita maior proporção será glorificado o ministério da justiça. Portanto, na verdade, o que outrora foi glorificado nesse respeito já não resplandece diante da atual sobreexcelente glória. Porque se o que se desvanecia teve sua glória, muito mais glória tem o que permanece. E aí ele fala que aonde há o Espírito, há liberdade. Olha que lindo, né? Ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, ali a liberdade. Todos nós, com o rosto desvendado, contemplemos como um espelho a glória do Senhor. E somos transformados de glória em glória para na sua imagem, como pelo Senhor em espírito. Deixa eu orar por você, Senhor, nesta manhã. Colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, tudo que temos e somos. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.